No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco esquisito para algumas pessoas que nunca pararam para pensar sobre o problema do erótico e do pornográfico na literatura, mas a gente vai tentar buscar articular aqui esses dois conceitos, né? E descobrir um pouco ao que esses dois conceitos se referem no que diz respeito à literatura. Eu vou citar alguns autores aqui nesse vídeo, que serão Henry Miller, Anais Nin e Hilda Hilst. E é isso, a gente vai tentar articular aqui. Eu vou fazer algumas leituras, vai ficar um pouco cansativo, mas eu acho que a gente vai sair bem. Já faz um tempo que eu venho estudando sobre o erótico e o pornográfico na literatura, né, em contextos e tempos diferentes, tempos históricos diferentes. E a partir das minhas abstrações, né, das minhas reflexões, eu passei a compreender que talvez, apesar de o erótico e o pornográfico serem conceitos diferentes e serem dinâmicas diferentes dentro dos textos literários, eles funcionam muito bem juntos. Mas vamos lá. O pornográfico, para mim, ele se refere muito mais a um objeto. Existe um objeto externo ao qual uma energia é direcionada. E quando eu leio literatura pornográfica, eu percebo que existe uma descrição muito objetiva do que seria o sexo, do que seria a vida cotidiana, e tudo é muito objetivo, tudo é muito duro. E quando você se depara com o erótico na literatura, você se depara com uma energia voltada para o sujeito que escreve ou para o protagonista, enfim. Existe sempre essa erotização do eu, no sentido de que a relação sexual, a relação do dia a dia, os acontecimentos diários, eles são sempre subjetivos e eles carregam essa carga e essa coisa que esconde. O erótico, ele revela escondendo. Já o pornográfico, ele revela, ele só deixa à mostra, né? Quando eu li, já faz um tempo que eu li O Trópico de Câncer, do Henry Miller, eu percebi uma coisa interessante. Em muitas passagens do livro dele, ele faz descrições muito objetivas do sexo, do corpo humano, né? E das coisas que ele fazia no dia a dia. E chegava a ser tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. Mas, em algumas passagens, eu acho que ele era possuído por alguma coisa, que eu não sei dizer o que seria, né? Somente ele, talvez, seria capaz de dizer. Mas ele parecia possuído por algo que o fazia pensar no sexo, não somente no seu ponto final e no seu ápice, mas também no seu processo, uma coisa que ia para além do corpo. Então o corpo, nessas passagens mais eróticas do que pornográficas, ele não se tornava o ponto final. O corpo, ele se transformava numa ferramenta para alcançar algo ainda maior. Então as descrições passavam a ser muito longas e um pouco até mesmo confusas. O Henry Miller, ele entra nesse processo de cuspir nas páginas tudo aquilo que passa na mente dele. Ele tem muito também da sinestesia. Então eu acho que quando ele faz esse tipo ele traz esse tipo de escrita, ele está tendo um encontro com o erótico, que seria uma energia mais voltada para si. E eu acho isso muito interessante. Tem um outro livro do Henry Miller, que é O Mundo do Sexo, que você lê esse livro aqui e você fala, esse aqui não é o mesmo Henry Miller, né? Porque aqui ele está muito mais reflexivo. Aqui ele fala sobre amor, ele fala sobre arte, ele fala sobre liberdade, e de uma maneira muito íntima e muito calorosa. Você não vê aquela coisa mais objetiva do corpo, do sexo, do dia a dia, da correria, da angústia, sabe? É tudo muito devagar
e tudo muito bem elaborado, mas no sentido subjetivo mesmo. E eu achei, esse aqui foi um dos melhores livros que eu li esse ano, né, de 2025. Ele é muito curtinho, você lê em um dia e é muito interessante. Ainda esse ano eu li também Harry e June, da Anais Nin, que foi uma amante do Henry Miller. E esse aqui é uma parte do seu diário, né, que ela fala sobre as relações extraconjugais que ela teve com Henry Miller e com a esposa do Henry Miller, não? E de que forma ela acaba alcançando a si mesma a partir dessa relação. E a narrativa, né, a literatura da Anais Nin, ela é muito erótica. Você não vê a mesma descrição que existe nos livros do Henry Miller. Você não vê aquela objetividade. Você não vê o sexo cru, no sentido de objetivo mesmo. Você não vê. Você vê uma relação mais subjetiva com o corpo e com as relações, né? Quando ela se envolve com seus amantes. Eu vou ler aqui uma parte para vocês, muito interessante. Na verdade, eu vou ler duas partes. A primeira é quando ela fala de um sonho que ela teve com a mulher do Henry Miller, e a outra é quando ela fala dos momentos que ela passa, né, com o próprio Henry Miller. Ela diz o seguinte: eu a observava apenas, fascinada e repugnada. Então me atirei sobre ela e disse: deixe-me pôr a língua aí. E ela deixou, mas não parecia satisfeita enquanto eu a lambia. Parecia fria e inquieta. De repente ela se sentou, me jogou para o chão e se debruçou sobre mim, e ao fazê-lo senti um pênis me tocando. Agora, quando ela fala sobre a sua relação com o Harry, ela diz o seguinte: naquele momento sei que sou metade mulher, metade criança. Que uma parte de mim esconde uma criança que ama ser surpreendida, ser ensinada, ser dirigida. Quando escuto, sou uma criança, e Harry se torna paternal. A imagem assombrada de um pai erudito, literário, se reafirma, e a mulher se torna pequena outra vez. Tem cenas em que ela fala sobre a sua relação com seu marido, com os seus amantes, mas é tudo muito subjetivo. Tudo carrega uma força íntima e própria da autora, né? Coisa que nem sempre a gente vê na obra literária do Henry Miller. Uma coisa muito interessante agora, eu vou ler sobre Hilda Hilst, e eu vou ler dois textos da Hilda Hilst para vocês perceberem de que forma ela traz o pornográfico e o erótico. Tem aqui, nesse novo lançamento da Companhia das Letras, em Contos de Escárnio e Textos Grotescos, ela fala sobre um personagem, né, nosso personagem principal, o nome dele é Crasso, e nós acompanhamos a trajetória sexual desse personagem, né, tanto com sua amante, como com mulheres que ele encontra por aí. E é muito interessante porque ao ler esses textos aqui, desse personagem em específico, eles trazem muito da literatura do Henry Miller. Eu acho que a Hilda Hilst poderia estar se baseando ou sendo inspirada pelo Henry Miller, mas é tudo muito objetivo. As descrições são muito objetivas, as falas são, ao mesmo tempo que ordinárias no sentido de realidade, de dia a dia, elas também eram muito rápidas e ela se pega nesse fluxo pornográfico de ir e descrições e mais sexo e mais descrições. Ela me disse: me dá uma surra. Entendi que era uma surra de pau e fui metendo, me aguentando longamente para não esporrar, pensando na mãe morta, no pai morto, na missa de 7º dia do tio Vlad, que depois eu conto como ele morreu. Eu não vou me estender lendo, né? Mas você vê esse objetivo, essa coisa objetiva.
Você vê o corpo não como ferramenta, mas como algo final. O corpo é o templo em que tudo vai acontecer. E acontece ali e agora. Já tem um livro da Hilda Hilst, que eu não tenho aqui, mas eu vou ler na internet, que é A Obscena Senhora D. Engolia o corpo de Deus a cada mês, não como quem engole ervilhas ou roscas ou sabres. Engolia o corpo de Deus como quem sabe que engole o mais, o todo, o incomensurável. Por não acreditar na finitude, me perdia no absoluto infinito. Te deita, te abre, finge que não quer, mas quer. Me dá tua mão, te toca, vê, está toda molhada. Então rilé, abre, me abraça, me agrada. Engolia o corpo de Deus, devo continuar, engolia porque acreditava. Mas não por isso compreendia, olhava o porco imundo e pensava. Olhava o porco mundo e pensava, aquele nada tem a ver com isso, este aqui dentro nada tem a ver com isto. Este, o luminoso, o vívido. Isso aqui é totalmente erótico. Este texto que a gente acabou de ler, ele traz descrições pornográficas. Ele traz descrições objetivas sobre o objeto e o ato como objeto. Mas aqui, em A Senhora D, a gente percebe uma coisa totalmente erótica. A gente percebe um envolvimento não somente com o objeto, mas consigo mesma. E isso é muito interessante a gente olhar para um texto e perceber o quão pornográfico ou o quão erótico ele pode ser, mas também o quão pornográfico e erótico ele pode ser. Talvez não ao mesmo tempo, mas sim no mesmo texto. Como eu disse, o Harry Miller ele tem descrições objetivas sobre o sexo, ele tem descrições objetivas sobre o corpo e sobre as mulheres e sobre si mesmo também, mas também ele tem um processo muitas vezes sinestésico, né? Quando ele fala de texturas, cores, luzes e sobre Deus também, em que ele trata o sexo como algo que transcende toda a carne e todo o prazer. Entende? Muito interessante. A gente vê a literatura da Nazanin, né, que ela faz descrições muito eróticas da vida dela, das relações dela. E agora, Hilda Hilst, né? Se eu saísse agora da literatura e fosse para o cinema, eu pensaria talvez que um cinema pornográfico seria o cinema do Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar é um cineasta espanhol e os filmes dele são incríveis. Eu particularmente gosto muito dos filmes do Pedro Almodóvar, porque os filmes dele têm um movimento muito rápido em direção ao objeto. A narrativa é nua, é crua, ela te mostra tudo o que você precisa saber. As tramas elas são desenvolvidas dessa forma, né? Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e isso é muito interessante. E também coisas muito criativas. O Pedro Almodóvar, ele é um cineasta muito criativo, ele é um diretor criativíssimo. E você se perde no objeto, você se perde naquela narrativa frenética, naquela coisa rápida. E isso é totalmente pornográfico. Agora, por exemplo, quando você vai para aquele filme do Luca Guadagnino, Me Chame Pelo Seu Nome, é um filme totalmente erótico. Tudo é muito escondido, até mesmo o silêncio ele é utilizado dessa forma. Você se perde não na frenética das imagens, mas você se perde no processo gradual de construção. E você não chega necessariamente a um lugar. Você se encontra naquele processo e no escondido e no não dito. Foi isso. O vídeo foi isso. Eu queria falar sobre isso. E muito obrigada.